assim. Em 2009, a minha filha ia ganhar neném, e como ela morava em outra cidade, que é Patinga, né? Eu tive que deslocar para lá, para poder acompanhá-la, dar uma força nessa fase, né? E aí chegou o dia do parto, fomos tudo normal para o hospital. Foi uma cesariana, correu tudo bem. E como é de praxe, a pessoa fica geralmente 2, 3 dias internada, né? Em um desses dias aí, não posso afirmar em qual dia que foi, faltou tudo que precisava no apartamento da minha filha. Tinha um posto de enfermagem exatamente em frente ao apartamento. Era só abrir a porta e você dava de cara, né, com o posto de enfermagem. Então, tudo que precisava, um medicamento, um lençol, qualquer coisa, eu ia lá e procurava com as enfermeiras que estavam lá de plantão. E nesse dia aí faltou a toalha. Aí eu fui lá. Aí eu conversei com a enfermeira, ela falou comigo assim: as toalhas que eu tinha aqui acabaram, mas lá embaixo tem. Se você quiser, você me encontra lá embaixo daqui uns 15 minutos, que eu te encontro lá para poder te dar essas toalhas. Eu falei, tá bom. Aí ela me explicou aonde que era, né? Eu desci um andar ou 2 andares, não me lembro mais, e peguei uma rampa, que ela falou comigo, você vira à direita, pega uma rampa e tal. Aí, a partir deste momento que eu peguei essa rampa, o visual já ficou bem diferente do hospital, do resto do hospital. Já estava diferente. E eu fiquei aguardando aonde ela pediu para eu aguardar, próximo a um elevador. Aí passou alguns minutos, ela veio, ela apareceu empurrando uma maca. E a maca não tinha ninguém, estava vazia. Aí ela falou comigo assim, vem comigo, muito simpática, a enfermeira, eu acompanhei. Ela foi com essa maca, chegou em frente a uma porta, era uma porta assim, cinza claro, de duas partes. Ela abriu a porta, inclusive na porta estava até escrito, né, que era permitida só para funcionário. Ela entrou na maca e me chamou atrás, eu fui atrás. E à medida que eu fui caminhando junto com ela, eu fui observando que aquele corredor era muito diferente do resto do hospital, né? Ele era de cimento queimado, o chão, as paredes eram tudo assim, passado cal, sujas, né? Tinha umas marcas de umidade, tinha umas coisas assim, rachaduras no chão, coisas assim, eu fui reparando essa sala. Aí, quando passar caminhando, eu reparei que não tinha janela, não tinha porta, não tinha janela. Aí eu falei com ela assim, que lugar é esse aqui? O que é isso aqui? Aí ela falou assim, isso aqui é o túnel dos mortos. Ela me falou. Ele fica embaixo de uma vida e ele liga o hospital ao ML. É para levar os corpos, os óbitos, né? Para não ficar passando por dentro do hospital. Eles fizeram esse túnel. Eu achei aquilo super interessante, sabe? Eu fiquei assim, poxa, todo hospital devia ter isso, né? E fui admirando e fui caminhando com ela. Aí chegou um momento que eu olhei para cima e eu vi um respirador. Era uma cavidade redonda no teto, né? Com telinhas em volta. Aí, quando eu estou olhando, eu tinha até umas teias de aranha. Eu estou reparando. Aí, nesse momento, me deu como é que eu vou falar? Assim, um estalo. Que eu tinha estado na parte de cima, na rua, e sentado em cima desse respirador. Veio essa lembrança neste momento. Inclusive, nessa lembrança, eu estava sentada, tinham vários ambulantes vendendo coisas de volta, balas, várias coisas de volta. E aí chegou um senhor de jaleco e falou comigo assim,
Que no e-mail eu não coloquei tudo, né? Senão o e-mail ficava longo demais. Aí o senhor de jaleco falou comigo assim, você sabe o que, que tem aí embaixo? Aí eu falei com ele, não. Aí ele falou que passa o túnel dos mortos. E explicou a mesma coisa que a enfermeira tinha falado, né? Aí eu fiquei calada, não falei nada com a enfermeira, não, e continuei acompanhando ela. E eu achando esquisito, que toalha é essa que eu tinha que pegar nesse lugar, né? Achando aquilo estranho, mas não contestei, não falei nada com a enfermeira, não. Fomos caminhando e conversando. Aí, quando eu ver outro respirador, eu consegui ver dois, né? E aí, eu perguntei para ela, falei com ela assim, mas vem cá, você passa aqui à noite? Ela falou, passo, e passo de madrugada às vezes. Aí eu perguntei, você não fica com medo, não? Sozinha? Ela falou assim, sozinha. Eu falei, você não fica com medo, não? Aí eu falei assim, não. No começo eu tinha medo. Assim, foi pouco tempo, eu acostumei logo. Não tem medo, não. Eu falei, ela falou assim, às vezes assustava, porque as pessoas conversavam na rua, achava que era aqui dentro, mas depois não, acabou. Tudo bem. E aí eu fui conversando outras banalidades com ela, e o túnel era longo, entendeu? E aí chegou um momento que ela tinha um elevador próprio para a maca. Não era um elevador, era só para a maca. Ela chegou, estacionou a maca no elevador, apertou um botão, eu escutei o barulho, né? Do elevador, reparei que tinha ferrugem no elevador. Aí ela falou assim: agora nós vamos pela escada para pegar lá embaixo. E foi descendo para a maca. Aí nós descemos um lance de escada. Eu lembro bem da escada, o corrimão da escada. Chegou embaixo, pegou a maca, continuamos andando. E conversando, e sempre conversando. Agora, o teor da conversa eu não lembro mais, mas a gente conversava banalidades. Aí teve um outro elevador, porque tinha desnível no túnel, sabe? Teve outro elevador, tornou a colocar a maca, mesma coisa. E assim, foi isso aí. Acontece que eu apagou a minha memória se eu peguei a toalha ou se eu não peguei a toalha, se o que havia no final desse túnel, isso apagou da minha mente não, completamente. E no dia seguinte, a minha filha saiu do hospital, e ao sair do hospital, eu ia com o neném no colo, nós descemos uma escadaria, e o genro foi pegar o carro, entramos no carro. Aí, ao manobrar esse carro no estacionamento, eu olhei pela janela e eu vi o respirador, na calçada. Eu falei, Aquele da olha sua lá. lembrança. Sim, eu falei, olha lá o respirador que eu estava sentada. Olha ele lá. Entendeu? E o carro manobrou e saiu e eu não vi mais o respirador. Aí, após os 15 dias, eu voltei para a minha cidade e fui chegando, tinha uma moça que trabalhava comigo no meu salão, fui chegando, eu comecei a contar para ela sobre o túnel, como que era interessante o túnel e tal, e tal. Desenhei o respirador para ela, para ela ver como que era o respirador, entendeu? Tal. Tudo bem. Aí passou, esqueci da história do túnel. Já tinha alguns meses já. Tô mentindo, já tinha anos, já tinha passado ano. Eu tô lá, um belo dia trabalhando, aí eu lembrei no salão, lembrei do assunto do túnel, eu comecei a contar para as minhas clientes como que é interessante o túnel e tal e tal. Que não é uma coisa comum, né? Um túnel assim, debaixo de uma avenida, não é comum. Mas eu não consegui lembrar, eu contando a história, eu não consegui lembrar o que eu tinha ido buscar. Aí tinha uma tia minha lá na hora, ela falou assim, mas o que você foi buscar? Eu falei, não estou lembrando. Aí ela falou assim, e o que tinha lá no túnel?
Eu falei, no final, eu não lembro. Aí a minha ficha caiu, que eu não lembrava como que eu saí de lá. Sabe? Aí aquilo me soou assim, bem estranho. Por que eu não lembrava o que eu fui pegar e nem como que eu saí de lá? Aí a moça que trabalhava comigo falou comigo assim, eu sei não, e você me falou que você foi pegar a toalha. Aí eu, tá, não fui pegar a toalha, sabe? Mas eu continuei sem lembrar como que eu saí de lá. Aquilo foi estranho para mim. Eu falei, será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou com algum problema neurológico? O que é isso? Não é normal isso. Sabe? Aí a minha tia falou assim, eu acho que você sonhou isso. A minha tia falou. Eu falei, não, sonho não. Ó, mas por que você não lembra? Você sonhou isso, a minha tia, né? Aí ela me perguntou, ela me falou por que eu não telefonava para o hospital para saber. Aí eu peguei, eu passei a mão no telefone e liguei para o hospital. Aí um atendente, aí eu falei assim com ela, seu filha, eu queria te fazer uma pergunta, né? Sobre se você conhece um túnel aí e tal, tal. Ela falou, não. Eu falei com ela assim, tem quanto tempo que você trabalha nesse hospital? Aí ela falou, tem 5 anos. Aí eu falei, você nunca viu esse túnel? Ela falou, não. Aí, se eu já estava encucada, eu fiquei pior, né? Porque eu sabia. Eu falei, olha, aí a minha tia falou assim, eu não te falei que você sonhou? Não te falei? Eu falei, olha, eu vou te falar. Não existe sonho dessa forma. Não tem sonho assim. Eu sei que o lugar existe, o lugar pode até não estar no hospital, mas eu acho que está lá. Eu acho que é a moça que não conhece. Deve ser uma área restrita e ela não deve conhecer. Uhum. Mas aí eu fiquei naquela agonia, né? Doida para ir lá, para tirar isso a limpo. E aí eu fui uma vez a Ipatinga, aí por ironia do destino, o carro do meu genro estava quebrado e não deu para ir, porque o hospital fica longe. Aí eu voltei para Teófilo Otoni sem ver. Aí, de outra vez que eu fui, aí eles me levaram lá. Aí eu paguei o maior mico, tá? Procurando esse túnel lá, procurando respirador lá, e não tinha nada, né? Aí não tinha ML lá. Aí a pessoa falou que aquilo lá é tipo um complexo, é muito grande, tem várias entradas, sabe? Uhum. Aí mostrou onde que era o necrotério. Aí fomos, vamos, deve. Aí quando chegou lá, tinha uma guarita com um vigia, né? E um portão. Aí eu cheguei pro homem, aí a minha filha Eugênia falou, nós vamos ficar aqui no carro, nós não vamos com vergonha, né? Eu cheguei lá e falei, né? Eu expliquei o caso pro vigia, olha, o negócio é esse, eu preciso certificar e tal, eu preciso entrar aí. Aí ele falou assim, olha, eu sinto muito, mas ninguém pode entrar aqui. É uma área restrita e tal, e tal, e tal, e tal. Mas eu garanto a senhora que aqui nesse lugar não. Uhum. Eu falei, moço, por favor e tal, implorei o homem, né, e tal. Ele, não, não pode. Olha, e eu vou falar uma coisa para a senhora. Aonde eu já vi falando que tem um lugar assim é em São Paulo. Aí eu desisti, virei as costas, voltei toda sem graça pro carro, fomos embora. Uhum. Eu falei, eu não vou falar mais dessa história desse túnel mais, acabou. Entendeu? Aí, quando eu cheguei aqui na minha cidade, eu entrei na internet procurando vestígio disso. Falei, alguma coisa deve ter. Mas não tinha uma foto. A única coisa que eu achei foi assim, um verbete assim, falando sobre um túnel mal assombrado do Hospital das Clínicas e que os estudantes de medicina contavam coisas assim. Só isso, uma coisinha de nada falando sobre o túnel, né? Mas eu fiquei, intimamente, eu fiquei inconformada com aquilo, porque
eu conheci cada pedacinho daquele túnel, entendeu? Então, não tem como ser um sonho aquilo. Aí, chegou aqui, eu vou contar para minha mãe. Aí, eu contando o caso para minha mãe, aí a minha mãe falou assim, ué, eu já tive num lugar igual esse. A minha mãe falou. Só que não era uma enfermeira que empurrava a maca. Era um homem. Mas eu não consigo lembrar de jeito nenhum onde que foi isso. Aí, mais outra coisa para eu achar estranho. Como que a minha mãe poderia conhecer aquilo lá, entendeu? Mais ainda. Aí tá, mas aí eu coloquei uma pedra em cima do negócio, falei, não tem explicação, eu tenho que conformar com isso. Aí passou coisa assim, mais de ano, um ano e tanto. Nem estava lembrando dessa história mais. Aí um dia assisti a televisão, um especial lá, o Globo Repórter e tal. Ah, hoje nós vamos mostrar para você o HC, o Hospital das Clínicas, de São Paulo. Aí começou a mostrar várias aulas do hospital, o que fazia lá, o que deixava de fazer e tal. Foi mostrando várias coisas. Aí quando chegou o momento que falou, né? Agora vocês vão conhecer o túnel dos mortos. Quando falou isso, entendeu? Aí a câmera foi mostrando tudo igual, sabe? Tudo igual. Tudo igual. Aí chegou lá Nossa. na porta, aí abriram a porta, entrou, tudo igual. A única coisa que eu não sei, acho que eu falei com você, é porque quando eu entrei, tinha uma salinha logo na entrada, sabe? Assim, à direita. Uma salinha pequena, com uma mesa antiga e tinha uma prancheta pendurada na parede. E no vídeo não tinha essa salinha. Aí fomos, né, foi mostrando, e também não aparecia o respirador e não aparecia o elevador da maca, né? Para completar, para fechar, falar, não, é tudo igual. Então não tinha esses três detalhes aí. Aí passou. Mas eu fiquei assim, perplexa de ver aquilo tudo na televisão, né? Porque eu tinha certeza que o lugar existia. Eu não sabia onde que estava, mas eu sabia que existia. Aí, deixa eu lembrar o que foi aí. Aí tá, e passou. Aí passou coisa de mais um ano e pouco, passou isso aí. Aí um belo dia a menina que trabalha comigo falou comigo assim, eu sei não. Meu marido falou que mostrou seu túnel. Ela falou, seu túnel no balanço geral. Entendeu? E mostrou o respirador, porque eu tinha desenhado o respirador para ela. Ela mostrou o respirador, mostrou tudo. Aí eu, mais que depressa, cheguei em casa, fui pro YouTube procurar balanço geral e achei lá. E entrei no vídeo. Tudo igual. Mostrou tudo, mostrou todos os detalhes. O que Até o falta. respirador apareceu? Menos a salinha. A salinha não. Hum. Né? A salinha não mostrou. Mas o respirador mostrou perfeitamente. Tudo igual. Mostrou em cima da avenida, mostrou embaixo, dentro do túnel, mostrou os elevadores dois. Tá? Então, aí passou mais um tempo, um belo dia, estou aqui em casa, eu, minha mãe, minha avó, chegou um tio meu aqui, aí não sei por que cargas d'água, eu lembrei do túnel, fui contar o caso para o meu tio do túnel. E esse caso eu contei para Deus e o mundo, entendeu? Uhum. Aí contei esse caso para o meu tio, aí a minha avó, escutando eu contar o caso, a minha avó falou assim, ué, eu conheço um lugar igual a esse. E não era uma mulher que levava a maca, não, era um homem. A minha avó, você entende? Tipo assim, minha mãe e a minha avó. O túnel é família. Aí pronto. É para encucar ou não é? É, realmente é. Né? É essa a minha história.